A paz do Senhor, meus irmãos, estamos ao vivo para mais uma live de informações. Fique atento, porque olha, gente, não quero trazer para os irmãos notícia ruim, mas o mundo está virando de ponta cabeça, já está, né? E o caos ainda continua generalizado, né, gente? Vai dando like aí, vai dando like, tá? Deixa o like aí para poder levar para mais pessoas essa live e também, se você puder, compartilha aí nas suas redes sociais, tá ok? Deixa eu chamar aqui já conosco hoje para participar dessa live o pastor Carlos Cardoso. A paz do Senhor, meu querido pastor Carlos Cardoso. Paz do Senhor, pastor Rodrigo Dias, o senhor me abandonou, né? Verdadeiramente eu fui abandonado. Mas tudo bem, tá perdoado. Foi nada, foi nada. O Senhor mora no nosso coração aqui, não paga aluguel. Amém? Amém. Pastor Carlos Cardoso, eu sei que o tempo tá bem curto, a gente já vai direto no assunto, né? Nós temos um assunto aí agora, acabou de ser divulgado, sobre aí o Moraes, né? Que determina o bloqueio do aplicativo de mensagem Telegram em todo o Brasil. Nós fizemos uma live falando, né? Que ele tinha bloqueado 3 perfis e, segundo aqui as informações, ele e a própria Receita Federal não conseguiu contato com o Telegram. E agora saiu essa decisão aí de estar banindo o Telegram do Brasil. O que o senhor me fala sobre esse assunto, pastor Carlos Cardoso? Fique à vontade. Nós estamos vendo, pastor, a indústria da censura, né, trabalhando de uma forma assombrosa, que está tentando calar todo meio de verdades, né? Hoje você não pode mais falar verdades em lugar nenhum. E a perseguição do Moraes, ela está declarada, né, do Xandão ao Alan dos Santos, que do Terça Livre, ele começou por bloquear ali. Quando ele começou a bloquear ali, o Alan dos Santos falou lá nos Estados Unidos, veja que o Moraes quer deportar ele para cá, quer trazer ele novamente para o Brasil, para prender ele, e ele quer que a embaixada traga ele para ele ser preso, o Alan dos Meu Santos. Deus! E se você for pegar todo o perfil do Alan dos Santos, ele está sendo tido como um rapaz que está disparando fake news. Mas na realidade ele só está desmascarando o sistema. E o Alan dos Santos, a fala do Alan dos Santos foi muito forte quando isso ocorreu. Por quê? Porque ele disse que o Brasil já está um dragão vermelho em nível de censura. E em partes eu concordo, né? Eu hoje estou sofrendo isso também na pele. Só que agora é uma questão, eu acredito, até falei com o pastor Giovanni esses dias, que até o final dessas eleições, toda a internet ela vai travar, todo o sistema vai travar. Eu vou explicar sobre o que está acontecendo lá na Rússia, pastor Rodrigo, que as pessoas não percebem. Primeiro que, por exemplo, o Facebook e o Instagram liberou mensagem de ódio contra a Rússia, porque a Rússia se tornou o patinho feio do mundo agora, né? Então você pode falar abertamente no Instagram e no Facebook, até que se alguém quiser matar o Vladimir Putin, pode. E eles não vão censurar. Olha só. Isso é a prova do quê? Que a mídia só pode falar o que eles querem. Isso é a prova. Por quê? Porque se você for falar mal aqui de determinadas pessoas, como eles liberaram falar mal dos russos, você é altamente censurado. Eles derrubam a tua plataforma. Só que agora eles abriram o leque e falaram, vocês podem falar mal de russo a hora que vocês quiserem, que ninguém vai ser censurado. Então isso prova para nós que o quê? A internet, ela só autoriza você falar o que eles querem. E quando você fala o que eles não querem, que é desvendar o sistema, que é mostrar os bastidores e o oculto, que infelizmente muita gente não quer acreditar, automaticamente eles vão tentar te travar. Outra coisa que está acontecendo lá na Rússia, é a questão não só da censura externa, como a censura interna. Por exemplo, todos os aplicativos de mensagens na Rússia estão com restrições limitadas, o alcance.
Por quê? Porque antes de qualquer pessoa publicar qualquer coisa, o governo rastreia o que a pessoa está mandando. Porque eles não podem, olha só, pastor Rodrigo, ninguém pode falar mal de Vladimir Putin nem do que ele está fazendo na Ucrânia, que o próprio governo russo trava a publicação da pessoa, e lá na Rússia nós temos 15 mil pessoas presas por irem contra... 15 mil pessoas já presas por irem contra essa invasão da Rússia na Ucrânia. A mesma coisa no Brasil, por ser um ano eleitoral, muita gente não acordou ainda, mas nós estamos nas eleições mais importantes, não só do Brasil, como a eleição do Brasil ela vai refletir no mundo, diante de quem vai assumir o governo brasileiro em 2022. E a gente sabe que a censura do Facebook, do Telegram agora, a censura do Telegram, professor Rodrigo, é simplesmente porque o Bolsonaro e o povo que segue ele está livre no Telegram. Entendi. Falando, postando, conversando, e eles não querem. Por quê? Porque no WhatsApp já é travado. Qualquer pessoa que está nos assistindo aqui, ó, pode fazer um teste na sua casa. Você pega e posta um vídeo falando de qualquer coisa do Bolsonaro e tenta compartilhar para 5 pessoas. A maioria dos vídeos só vai deixar você enviar para uma pessoa. Pega um vídeo de palhaçada, de brincadeira e manda. Você vai mandar para 5 pessoas. Então, todas as nossas redes sociais elas já estão monitoradas, já estão com filtro, e já estão travando o alcance. E como o Telegram era algo que eles não tinham como impor, e veja que é muito sutil a fala do que está falando aí, porque a gente pensa que a Polícia Federal trabalha para o governo. E, segundo o Xandão aí, é bom o senhor ler, ele está obedecendo um pedido da Polícia Federal. Ontem, pode ler a reportagem. Nós temos no G1 e também no CNN. Eu vou ler aqui no... Acho que, eu vou ler no... Tanto faz, era bom ler os dois para a gente ver como é que tá. Vamos lá então. Vamos ler então primeiro no CNN, gente. Pastor Camarão, antes de eu ler, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Já que a Rússia está regulando todo meio de internet, como o Telegram é russo, eles também conseguem controlar o Telegram por lá, pastor Carlos? Pastor Carlos, sabe dizer? Com certeza. Só que agora... Você vê que quando começou esse negócio lá do Alexandre, do Alexandre lá, do Terça Livre, do Alan dos Santos, eu achei interessante o seguinte, que eles não encontravam ninguém aqui, foi mandado, eles mandaram, como é que fala? Eles mandaram uma intimação para o Telegram, ninguém ouviu, e eu sei que eles foram insistindo até chegar em alguém que deu crédito e ouviu o que eles estavam pedindo e bloquearam as contas do Alan dos Santos. Quando eles bloquearam a conta do Alan dos Santos, eu falei automaticamente, pastor Rodrigo, eles vão bloquear o Telegram. Porque eles só queriam colocar o pé lá dentro. Como eles conseguiram, agora o Telegram tem que obedecer. E a internet, tem muita gente que não sabe, é terra de ninguém. O que é terra de ninguém? Por exemplo, eles tiraram o meu YouTube do ar, o meu canal. E até agora eu não sei o porquê. Eu pedi para eles me mandar qual é o vídeo que eles me tiraram. Eles simplesmente responderam que a plataforma viu que o meu perfil não se enquadra mais na plataforma. E muitas das vezes quem está me respondendo é o próprio algoritmo da internet. Então, assim, todo o sistema ele obedece um comando. Quando a gente diz terra de ninguém, parece que você não tem aonde recorrer, em quem processar, mas existe um governo invisível por trás das mídias sociais que controla tudo. O que é postado, o que é falado, aonde tem, onde não tem. E, por exemplo, a Rússia, como a gente está falando da Rússia, que a gente falou sobre isso da Rússia ter a internet própria, até domingo agora parece que a Rússia tirou todas as plataformas do governo da internet mundial e já ligou na sua internet própria. Isso também é algo assombroso do mundo. Só que o Brasil é simplesmente jogo político que está acontecendo agora, porque eles não querem, né, que a direita em pé no Brasil,
E como eles não tinham como censurar ou controlar o conteúdo do Telegram, eles bloquearam o Telegram para eles controlar. E se o Telegram voltar, ele vai voltar sobre o controle do governo. E aí o alcance vai ser limitado, a qualidade dos vídeos vai diminuir. Por quê? Porque eles vão filtrar antes das pessoas postar e compartilhar. O senhor quer ler aí? Era importante ler. Eu vou ler do CNN e depois a gente lê um pouquinho da outra, para a gente se tem alguma diferença. Alexandre de Moraes determina bloqueio do Telegram no Brasil. O ministro atendeu a um pedido da Polícia Federal. Em caso de descumprimento da decisão, foi estabelecida multa diária de R$100 mil, pastor Carlos, se eles não tirarem do ar, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou o bloqueio do aplicativo de mensagem do Telegram em todo o Brasil, e a decisão foi assinada na quinta-feira agora, dia 17, divulgada na sexta-feira, divulgou hoje, hein, gente? Após pedido da Polícia Federal, Moraes determinou que as plataformas digitais e provedores de internet adotem ações para inviabilizar o funcionamento do aplicativo. Na decisão, há exigência às empresas, entre aspas, provedoras do serviço de internet, na figura de seus presidentes, exemplificativamente, né, temos aí a OH Telecom, o Oi, a Sky, a Live Team, a Viva, a NET, a Virtua, a VGVT e outras mais, para que insiram obstáculos tecnológicos, tecnológicos, né, capazes de inviabilizar a utilização do aplicativo Telegram. Ou seja, mesmo que eles lá não bloqueiam, eles querem que as empresas, né, que têm acesso ao Brasil, façam o bloqueio impedindo que esse aplicativo funcione no Brasil. Em caso de descumprimento, repito, da decisão, o ministro estabelece uma multa diária de R$100 mil, pastor Carlos. Quer continuar lendo ou quer que eu leia outra matéria para a gente debate? Pode, é bom ler a do G1 lá para a gente ver. A do G1 tá falando assim, ó. O título é Moraes determina bloqueio do aplicativo, né? O mesmo título. Decisão atende a pedido da Polícia Federal e terá que ser cumprida por provedores e plataformas digitais. O bloqueio ocorre após a app utilizada por Bolsonaro e aliados descumprir ordens judiciais. Tem tudo a ver com o que o senhor falou aí, com a política, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo aí, determinou a suspensão do aplicativo de mensagem Telegram no país. A ordem atende a um pedido da Polícia Federal e foi encaminhada a plataformas digitais e provedores de internet, que devem adotar os mecanismos para inviabilizar a utilização do aplicativo Telegram no país. A TV Lixo, né, apurou que a ordem para o bloqueio do aplicativo de mensagem ainda está em fase de cumprimento e as empresas estão sendo notificadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel, pastor Carlos. Na verdade, no CNN está mais completo do que aqui na própria G1, porque o G1 você sabe que já é ali da Globo Lixo, né? Mas aqui fala aqui embaixo, o Moraes estabeleceu ainda uma multa diária de R$100 mil para as empresas, não é para o Telegram, já é para as empresas que não cumprirem a determinação de bloqueio do aplicativo. Ou seja, aqui no Globo Lixo está falando que já é para as empresas que não cumprirem esse mandato aí de encerrarem o aplicativo Telegram do país, pastor Carlos Cardoso. Duas coisas, pastor. Primeiro, as pessoas têm que analisar que isso é ditadura. Quando eles baniram o meu WhatsApp, eu me senti como uma pessoa que mora lá do Dragão Vermelho. Se eu ter ideia, meu Instagram agora, olha o que o Instagram está fazendo comigo. O Instagram está enviando para os meus seguidores. Você tem certeza que você quer seguir essa pessoa? Ele é um divulgador de fake news. Aí eu fui lá ver, eu peguei meu Instagram lá e fui dar uma olhada. Os vídeos que estão tapados como fake news lá são todos do 9 Dedo. Aquele vídeo lá dele falando sobre o Dragão Vermelho, que a gente falou até numa live aqui. O vídeo dele falando da regulamentação da internet. Eles colocaram uma tarja como fake news, veja que é ele falando, e ele fala abertamente em entrevista de rádio que ele vai regulamentar as mídias no Brasil e a internet. E o outro vídeo é dele lá falando com os pais de santo e mãe de terreiro. Aí
Eles colocaram, o Instagram colocou isso como fake news, olha só, fake news, e eles automaticamente estão anunciando meus seguidores para deixar de me seguir porque eu propago fake news, sendo que o que eu falo é o que, na verdade não é o que eu falo, é o próprio 9Dedo falando. Então é algo, esses dias atrás, agora não sei se o senhor consegue achar a matéria aí, que o WhatsApp baniu, proibiu os grupos do PT de enviar mensagens, porque eles estavam disparando muitas mensagens. É tudo, na minha visão, né? Eu posso estar errado, mas é um grande teatro, por quê? Porque quando eles banirem as contas da direita, eles vão dizer, mas a gente fez com a esquerda também. Mas Exatamente. algo que o povo não entende, algo que o povo não compreende, que demora o povo entender. Eles foram lá, aí na Folha de São Paulo você não vai conseguir, né? Eles foram lá, pastor Rodrigo, e falaram, não, assim como a gente fez com a esquerda, a gente vai fazer com a direita também, mas não. É algo assim, eles dominaram, eles não têm como tirar a voz do presidente do ar, e aqui é bom a gente falar isso daqui, não é que a gente está defendendo, isso aqui não é ser bolsonarista, como o pessoal quer chamar a gente. Irmãos, assim como eles calaram Donald Trump nos Estados Unidos, veja que Donald Trump até hoje não voltou para as mídias sociais. E Donald Trump era o homem mais poderoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos. Então quando você olha para isso, pastor, como a gente vê assim que eles não estão conseguindo calar o Bolsonaro, nem o povo que fala dele, eles estão primeiro filtrando a mídia, para depois controlar a mídia, diante do que as pessoas falam. Então a censura está aí, a ditadura está aí, e irmãos, dependendo de quem for entrar para presidente do Brasil em 2022, é daqui para muito pior. Porque se houver uma regularização das mídias, pode ler essa matéria aí para você dizer. Essa matéria aí, quando eu li, eu pensei assim, pastor, só estão fazendo isso para quando eles banirem as contas de direita, eles dizer que fizeram com a esquerda também. Mas é muito, uma notícia muito assim, que não encaixa. Pode ler, o senhor pode ler. O WhatsApp suspende, né, contas do PT e restringe grupos de comunicação de Lula. Aí fala aqui, irmãos, embaixo, o WhatsApp suspendeu números de telefones de administradores de ao menos 4 grupos criados no aplicativo de mensagens para impulsionar a comunicação pré-eleitoral do ex aí, 9Dedos, né? Não pode nem falar muito o nome dele aqui, senão acaba aqui parando a live. Mas olha o que diz aqui embaixo que passou Carlos. A assessoria do 9Dedo criou nesta segunda-feira uma plataforma de comunicação na qual está integrada a criação de vários grupos no WhatsApp para compartilhar conteúdo sobre o petista. No dia, alguns desses grupos já haviam sido suspensos por terem violado normas da plataforma. De acordo com a assessoria do Molusco, o WhatsApp estranhou a grande movimentação que o lançamento dos grupos gerou. As informações foram publicadas inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo, mas posteriormente a assessoria do Molusco, né, confirmou a suspensão à Gazeta do Povo. E o WhatsApp aqui, pastor Carlos, informou que não comenta caso específico. Abriu aspas, há uma série de regras que, se quebradas, podem levar à suspensão ou ao banimento de contas. Entre elas, o usuário não pode usar nenhum serviço de automação, como, por exemplo, usar robôs para evitar mensagens e fazer disparos em massa. Também é proibido usar aplicativos não oficiais que emulam, né, ali o WhatsApp, fechou aspas, informou a rede social A Folha. Pastor Carlos Cardoso. Então, essa ideia, pastor, primeiro eles dizem, a gente pegou o PT primeiro, depois eles vão banir todas as contas de direita também, né? Porque qualquer agora disparo de mensagem que você manda para muita gente, ele já barra o teu WhatsApp, você já vai ser notificado.
E depois, se você continuar, eles vão e banem seu número. E não só diante do disparo de mensagem, diante do conteúdo que sai do seu celular. E é isso que eu gostaria que o povo entendesse. O quanto nós estamos no filtro, no rastreio. Tudo que nós postamos, conversamos, falamos, vídeos que a gente envia, fotos, tudo passa por um filtro. Tudo. Não existe nada que não passe por um filtro. Então, nós precisamos entender que essa cartada aí do Telegram é simples assim, para o povo entender. A mídia do Telegram estava livre, os grupos estavam gigantescos, lives gigantescas, se falava sobre tudo no Telegram e não tinha censura. Tudo, você pode falar sobre tudo no Telegram. Não tem censura. Não tem filtro, não tem, eles não te bloqueiam. Então você pode falar sobre tudo que a gente não pode falar aqui, lá pode. E eles não estavam gostando, por quê? Porque eles querem controlar tudo. Então, por eles não ter controle, agora eles botaram o pé quando tiraram as páginas do Alan dos Santos do Brasil. Tirando as páginas deles, eles conseguiram fazer o acesso dentro da plataforma. Com certeza colocaram o pé lá dentro e viram muita coisa que desagradou o sistema. E agora está aí o pedido de bloqueio. E aí é daqui para pior. Até o mês de agosto, quando iniciar as campanhas eleitorais, aí sim nós vamos ver o nível dos nossos seguidores cair, o nível do alcance dos nossos vídeos cair. Eles vão travar tudo. Por quê? Porque eles vão querer saber tudo que as pessoas estão falando. Eles vão colocar os algoritmos para filtrar todas as nossas falas e nos controlar. É só Deus para ter misericórdia por o caminho que as coisas estão tomando. E aí que a gente fala sempre para o povo acordar, despertar, entender que esse é um dos momentos pré-apocalipse. Nós estamos vendo o cenário apocalíptico sendo armado diante dos nossos olhos. E muita gente não quer acreditar. Então a gente acha que isso não vai acontecer. Já está acontecendo, não é que vai acontecer, já está acontecendo e o povo não quer acreditar. E está tão claro, tão nítido que o povo não quer acreditar. O povo não quer acreditar. E sem contar também com os sinais, né, pastor Carlos? Tivemos aí um terremoto no Japão, a gente não vai colocar aqui para não tomar tempo, mas 7,2. Mas era bom a gente falar agora, pastor, dessa chuva que deu no Chile, tempestade que deu no Chile, e também o senhor já buscar aí, que acabou de me mandar aqui, que deu um terremoto em Taiwan. Esse terremoto em Taiwan é muito suspeito. Acabou de dar um terremoto lá em Taiwan agora. Meu Deus do céu. Aí a gente está com uma chuva gigantesca no Chile. O Chile, né, tá com uma chuva gigantesca. Eu mandei 2 vídeos pro senhor aí. Vamos lá. O aeroporto caiu, né? Olha aí. O Chile, hoje. Se tiver alguém do Chile aí, pode falar, irmão. Tem a irmã Júnior Versiani, também do Chile aí. É o shopping, né, Portugal? Não, é aeroporto aí. Caiu a estrutura do aeroporto. Aeroporto, né? É o aeroporto. Certo. Meu Deus. Caiu o telhado do aeroporto hoje lá. Aí vamos lá. No mesmo dia, pastor Rodrigo, no mesmo dia, terremoto no Japão, no Peru e no Irã. Foi no mesmo dia. Terremoto no Peru, no Japão. No Japão foi 7,3. Foi no mesmo, o pessoal não assimila. No mesmo mês, foi lá em Fukushima, no mesmo mês que aconteceu o 9,4, quando deu o mega tsunami. Então só faltou 2 pontos a mais para gerar uma catástrofe no Japão. E agora, eu não sei se eu conseguiu achar aí o terremoto de Taiwan agora. É porque eu acho que deve ser recente, ainda acho que não publicado, né? Já tem matéria, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas acabou de acontecer agora, acho que foi 5,4. Você vê que Taiwan também está sendo monitorada pelo dragão vermelho. Peraí, eu tenho um aplicativo aqui que é mais fácil para achar o terremoto. A gente vê que o dragão vermelho pode se utilizar dessa distração mundial enquanto o mundo olha para a Rússia e a Ucrânia. O dragão vermelho quer invadir Taiwan,
quer tomar Taiwan por causa da tecnologia que existe lá dentro, principalmente por causa dos chips. Eles não querem ficar refém de Taiwan. E os Estados Unidos não querem de maneira nenhuma que Taiwan caia na mão do dragão vermelho, porque isso vai enfraquecer mais ainda o sistema tecnológico americano. É incrível, veja que o negócio é tão forte, pastor, entre esse negócio que os Estados Unidos ofereceu para Taiwan transferir todas as empresas para dentro dos Estados Unidos e proteger elas. Foi mesmo. Mas o governo não quis. E agora esse terremoto de Taiwan é muito suspeito mesmo, né? Muito suspeito mesmo, diante do que está acontecendo. Olha só, eu vou... Tivemos agora no Japão, há uma hora atrás, um de 5.9, pastor Carlos Cardoso. Na Argentina teve um de 3.2. Taiwan, deixa eu achar aqui. Ó, só hoje, nas 24 horas, nós temos 616 abalos no mundo, pastor Carlos. Eu te mandei aí o de Taiwan agora. Eu te mandei o de Taiwan. Olha só. E não está normal. É bom que os irmãos entendam que isso não é normal. Por exemplo, no mesmo dia deu o terremoto no Peru. No mesmo dia, o terremoto no Japão. No mesmo dia, terremoto no Irã. No mesmo dia. Mesmo dia. E hoje nós estamos com esses vários terremotos, porque o que mais se destacou aí foi esse, foi 5.7 Taiwan, terremoto próximo ali ao Dragão Vermelho, e o Dragão Vermelho está lá monitorando essa região, porque eles querem entrar aí nessa região. É só Deus para ter misericórdia, né? Porque... Pastor Carlos, se queria cortar o senhor, cortando, né? Se caso a Rússia consiga a vitória nessa G contra a Ucrânia, você acha que possivelmente o Dragão Vermelho vai atacar Taiwan? Com certeza. Mas é com certeza mesmo. E a possibilidade de o Irã também se fortalecer para tentar atacar Israel. Por quê? Existe todo um cenário, né, de geopolítico em cima disso. E a gente está vendo o cenário se colocando aí em ordem, que seria o quê? O Ocidente aqui, a nossa região, ser deteriorada pelo Oriente, sistema econômico, sistema político, e nós caminharmos para o totalitarismo, né? O totalitarismo de um só governo, uma só moeda, uma só religião, com o exemplo do Dragão Vermelho aí sendo implantado. Hoje foi um dia aí muito tenebroso. Eu mandei para o senhor aí a capa da The Economist, né, de hoje. Essa capa está muito tenebrosa. O senhor quer ler aí o que está lá em cima lá? A unidade dos dois. Olha o que está escrito aí. Olha o que está escrito. Dá um zoom para os irmãos acompanhar com a gente. Aqui, ó. Olha só. O Dragão Vermelho vê a Rússia como um parceiro na criação de uma ordem mundial alternativa. Meu Deus do céu. A guerra na Ucrânia determinará o quão ameaçadora o Dragão Vermelho se torna. E a nossa capa dessa semana tá aí. Que é essa capa aí. Lembrando que a The Economy é dos Rothschild, sempre é bom citar isso para os irmãos não se esquecer, que a The Economist, ela tem muita mensagem preditiva, e olha aí, a nova ordem alternativa, né? Uma ordem mundial alternativa. E o Vladimir Putin só está fazendo o que ele está fazendo com o apoio do Dragão Vermelho. É por isso que o Dragão Vermelho não se opôs, não falou nada. Mas sabe o que é nada? Eles não falaram nada do que está acontecendo. Eles não se meteram. Só que hoje o Biden
o Biden teve uma entrevista. Eu até mandei para o senhor aí um link do G1, que ele teve uma conferência com o Xi Jinping, né? E essa conferência com o Xi Jinping, ela determinou aí que o dragão vermelho... Não, eu acabei de mandar para o senhor, está lá no seu WhatsApp. Então, assim, o dragão vermelho diz que não vai se interferir no que está acontecendo. Só que sabe onde está o perigo, pastor? Ontem, o John Biden, antes de ele fazer essa conferência... Pastor Carlos caiu lá e não chegou nada aqui no WhatsApp. Vamos esperar um pouquinho até ele voltar. Meus irmãos, a coisa está ficando cada vez mais complicada. Estou vendo se eu encontro aqui no meu aplicativo aqui sobre Taiwan, sobre esse termômetro que teve atividade 5 ponto alguma coisa, né? Aqui na tela aqui, irmãos, olha aqui. Vamos aqui, vamos lá. Ao vivo é assim mesmo, né? Imprevisto isso acontece, né, irmãos? Olha aí. Taiwan 5.7. Pastor Carlos suspeita de algo possa ser provocado pelo dragão vermelho, né? Porque consegue-se agora provocar terremoto, né? A gente sabe disso. Olha só. 5.7 é monstruoso. E agora o Chile, né? Chile também. Olha aí. Isso ontem, né? Inundado de água, gente. Eu falei com os irmãos ontem também. Irmãos, Fernanda Aparecida, alô Camila, alô Elizabeth. Os irmãos falam da onde, irmãos? Vai falando aí até o irmão Pastor Carlos chegar, né? Vamos aguardar ele chegar aí. Com certeza, irmãos, os canais que falam desses assuntos podem ser censurados, viu, gente? A gente pode ter o risco de bloquear os nossos canais, mas tem que ser falado a verdade, irmãos. Não podemos correr, né? Verdade? Temos que nos posicionar, né? Ou nós somos a favor da família e as coisas certas, ou não, né, irmãos? Esse negócio de ficar com um pé lá, outro cá, não funciona. Nós vamos agradar uns e desagradar os outros, né? Eu vou de acordo com a Bíblia, eu vou, segundo aqui, defensor da família sempre, 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 sempre. Não vamos apoiar essa causa, irmãos, esquerdista, né? Essa causa aí do arco-íris, não, gente. Misericórdia, o sangue tem poder, né? E ontem eu estava aqui numa live, eu falei sobre as questões de um terremoto que tivemos também no Japão. Se a irmã Suzy estiver aí, poderia confirmar pra gente, né? O Japão também sofreu um grande abalo. Ontem a gente falou sobre isso. Gente, as coisas estão ficando cada vez mais complicadas, não é verdade? Vamos ver o que aconteceu com o pastor Carlos Cardoso aqui. Vamos lá. Deve cair a conexão lá com ele lá, gente. Vamos ver aqui, vamos lá. Nós temos também aqui, isso aqui, gente, é uma notícia nova que chegou também agora. Enquanto o pastor Carlos vai chegando, o dragão vermelho, gente, presta atenção, confina 41 milhões isso de pessoas, tá? Por aumento aí, ó, desse negócio que tá aí na tela aí, tá? Eu não posso nem mostrar aqui, porque senão dá um problema pra nossa live, tá bom? Mas aqui deu pra você ver aí, né? Os 24 milhões de moradores de Xi'an, província aí próxima à Coreia do Norte, estão impedidos de viajar desde essa segunda-feira, dia 14. Ontem o governo chinês já havia confinado outras 17 milhões de pessoas. O celular do pastor Carlos, gente, superaqueceu. Vamos aguardar um pouquinho mais. Ele pediu para mandar o link para ele. Deixa eu mandar o link para ele aqui. Só um minutinho, só, meus irmãos. O celular dele superaqueceu. Vamos lá. Pronto, pastor Carlos. O link está aí, né? Vamos aguardar um pouquinho ele entrar aqui. Gente, isso é gravíssimo. Por quê? Porque quem lembra que esta Pan, né, de Mia, começou de lá, gente. E veio arrastando por todo o nosso planeta Terra. E agora
aqui está falando que casos estão aumentando lá, gente. Isso é estranho, né? Olha o que diz aqui a matéria aqui, ó. Enquanto o pastor Carlos vai chegando. Depois de confirmar mais de 17 milhões de pessoas por conta de recorde. Gente, é o novo recorde, tá? Novo recorde de casos diários aí desse negócio que eu não posso falar o nome aqui. O Dragão Vermelho proibiu nesta segunda-feira todos os cidadãos da província de Xilin, no nordeste aí do país, de viajar. Tá certo? Segundo informações aqui, gente, ó, essa província está localizada próxima da fronteira com a Coreia do Norte, né? No nordeste do país, a província concentra mais de 30% dos casos de infectados aí no Dragão Vermelho em 2022. 30%, pessoal. Xilin tem aí, que é o município, né, a cidade lá, tem 24 milhões de habitantes, que a partir de hoje não podem se deslocar dentro e fora da província, informou aí o governo local, pessoal. É complicado, né? Olha só, no total, há hoje 40... Olha só, isso aqui é muito importante, irmão, presta atenção nisso aqui. Então, além da G da Ucrânia, contra a Rússia contra a Ucrânia lá, né? Nós temos o Dragão Vermelho de olho em Taiwan. Nós temos aí as guerras cibernéticas. Nós temos aí agora querendo remover o Telegram. Nós temos aí eles querendo agora... vemos os países, né? O Brasil fazendo fronteira com países que são ligados à esquerda e ligado ao Dragão Vermelho. Gente, nós estamos aí na beira de um caos, né? O caos já está acontecendo e pode ficar ainda pior se esse povo aí de esquerda tomar o poder do Brasil. Olha só que, olha aqui. No total hoje, ó, 41 milhões de pessoas impedidas de deixar suas províncias no país. Tá vendo como é que o Dragão Vermelho, gente, eles têm um governo autoritário, né? Eles mandam mesmo. E não tem pra onde, gente. Quando você consegue controlar uma massa gigante de pessoas. E é exatamente isso que o anticristo vai fazer no seu governo, que, na minha opinião, está mais próxima do que nós possamos imaginar. Obrigado, Pets Luven, viu? Obrigado, não sei se é o irmão Fernando. Irmãos, o irmão Fernando tem um canal de animaizinho. Ele quer chegar lá, se eu não me engano, a 1000 inscritos, né? Se os irmãos puderem dar um apoio para ele, tá? Vou até colocar o link aqui do canal dele aqui. Não sei se ele for quer mudar o nome do canal lá, mas só tem... você que gosta de animaizinho, né? Ele tem um canal só de animaizinho lá. Então tá aí o link do canal dele, tá ok? Vou pôr pros irmãos aí agora. Pois bem, meus irmãos. Veja só. Então, eles... 41 milhões de pessoas... Opa! Tá aí quietinho, pastor Carlos Ficador? Eu tô aqui. Não, eu tô aqui falando... É que o meu celular superaqueceu, rapaz, você acredita? Mas pode continuar aí. Eu aproveitei aqui, tô falando daquela outra matéria, do Dragão Vermelho lá. Hoje, sim, 41 milhões de pessoas impedidas de deixar suas províncias no país. Já tem mais casos de transmissão interna dessa doença mundial, né? Registrado este ano do que em todo o ano passado. E ainda assim, os números são baixos se comparados ao do Brasil, por exemplo. Então, pastor, eu falei para eles que é um caos, né, que está sendo generalizado e vai ficar pior. As coisas vão ficar pior, né, pastor Carlos? Você vê que lá foi onde nasce... o que a gente tá falando da capa da The Economist aí, da unidade da Rússia lá, que tá ligado isso aí. O Dragão Vermelho se antecipou. O Dragão Vermelho se antecipou e começou a bloquear as cidades. Quando começou na segunda-feira, domingo já começou, mas segunda-feira e veio vindo, as bolsas de valores já deram queda, e teve um dia aí que a bolsa de Pequim fechou em 8,9 positivo essa semana. Então, veja bem, tudo proposital. O mundo fica assombrado por um surto, um novo fechamento, e aí assombra o mundo. Só que, veja bem, parecia que ele já sabia que o Biden ia ter reunião com ele hoje, o Biden, né?
Tiveram uma reunião, ele falou que não ia interferir, só que ele está dando total apoio à Rússia, vendo o que a Rússia está fazendo. E isso só vai fortalecer o que está nessa capa aí. Uma nova ordem alternativa, como eles dizem aí, né? Sendo implantada. E o que assusta? Ontem, quando eu terminei, eu estava falando sobre isso. Ontem, pastor Rodrigo, o Bidê aí, que teve a reunião hoje com ele, falou que se o Dragão Vermelho ajudar a Rússia, vai sofrer sanções americanas. A pergunta que a gente tem que fazer é até que ponto o Dragão Vermelho está se importando com as sanções americanas. Porque vamos lembrar aqui, ele já tem mais de 60% dos insumos do mundo. Então, ele já tem a matéria-prima para fazer o mundo ficar escravo deles. Eles já estão infiltrados nas maiores potências mundiais, inclusive o Brasil. A estratégia deles é a emprestar dinheiro, como eles fizeram para a Argentina fazer tudo o que eles querem, assim eles fizeram com quase toda a África. A África está na mão do Dragão Vermelho. E assim eles estão fazendo aqui no Nordeste do Brasil e em outras regiões. Então, o que nós temos que entender? Que nós estamos diante de um jogo muito grande, que só quem perde, eu falei isso numa live essa semana, você acha que os Estados Unidos jogando sanções na Rússia, é só a Rússia que está sendo prejudicada? O mundo todo está sendo prejudicado. Veja que existe uma parte da Europa que já está clamando por socorro. O trigo vai faltar. Eu não tenho como mandar para o senhor aqui agora, mas eu tenho um vídeo da irmã. Deixa eu mandar aqui para o senhor esse vídeo, para os irmãos entenderem como é que está a Alemanha. Esse vídeo eu recebi da irmã Eunice. Deixa eu mostrar aqui, cadê o vídeo? A irmã Eunice, ela mora na Alemanha. Só um minuto. Só para o povo entender, já está faltando comida. Eles anunciaram... Pastor Rodrigo, o senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu estou pondo aqui já na tela também aquela questão da atitude da Alemanha em relação à defesa. Mudou com uma velocidade vertiginosa, porque eles estão vendo que o Putin não vai parar. E a Alemanha aí, enviará armas para a Ucrânia e gastará 100 milhões de euros para equipar os seus próprios militares. Eles estão ficando veacos porque estão vendo que o Putin não está recuando diante de tantas sanções que foram aplicadas a ele. Ele não está nem aí. E hoje, eu na minha mente aqui, que eu mandei uma matéria para o senhor aí, deixa eu ver se eu acho aqui, do G1. O Putin disse... Pastor Cardoso, está me ouvindo? Travou lá, parece. Espera aí. Voltou. Voltou. Aí. Olha só, o Putin discursou hoje num estádio lotado e ele falou para o público que a Rússia está mais forte do que o povo imagina. Eu vou achar essa matéria. Mas olha o que isso está gerando na Europa. Na Europa, eu mandei o vídeo para o senhor aí. Isso daí é uma irmã que me segue. Pode colocar, irmã Eunice, só para o povo ver como é que já está a Europa. Vamos lá. Bom dia, pastor Carlos. Aqui é a irmã Eunice. São 6h49 da manhã e o jornal está agora oficialmente declarando o começo da falta de alimento nos supermercados, né? Já está faltando farinha, óleo de cozinha e todos os produtos derivados do milho, e o preço das carnes estão absurdamente caras. Então, hoje é dia 15 de março de 2022 e agora está realmente declarado oficialmente o começo do racionamento de alimentos na Alemanha. Bom, era isso que eu queria passar. Meu Deus. Um abraço, um bom dia. Amém. Rapaz. Então, veja bem, eles já estão falando do racionamento e da falta de alimento. Do racionamento e da falta. Então, a Alemanha está se preparando porque ela está totalmente escrava da Rússia. De energia, depende do gás. Depende do gás. A Rússia está ameaçando bloquear. Então, o que está acontecendo? Nós estamos diante de uma guerra.
O senhor tem como colocar aí no G1? O povo acha que o Putin está aí na matéria do junto. Coloca aí. Putin discurso em estádio lotado e diz que Rússia está mais forte do que nunca. Então, assim, ele está declarando para o povo que eles estão mais fortes do que o mundo imagina e que eles não vão ceder às ameaças do Ocidente. Nós estamos, pastor Rodrigo, faz tempo que ele não faz live, né? Mas nós estamos com 30 mil. Era bom o senhor ler isso aí para o povo. Isso é matéria de hoje, né? Na verdade, irmãos, o pastor Carlos, a gente não estamos fazendo nada porque é por causa das sanções que foram tá sendo aplicadas aí, impedindo nós de fazer até live, né, pastor Carlos? A gente não vai entrar em detalhes, mas vamos lá. Nunca tivemos tanta força, diz Putin em estádio lotado em Moscou. O presidente russo faz discurso para quase 100 mil pessoas e parabeniza soldados na Ucrânia. Jornalistas no local recolheram relatos de que trabalhadores ligados ao governo foram convocados e levados de ônibus para participar de evento. Aí tem aqui o videozinho, não sei se é bom rodar não, né? Sem áudio pode rodar, mas você vê. Ele falou para 100 mil pessoas e a fala dele... dele, pastor, fala dele, nós estamos mais fortes do que nunca. Sabe o que ele está dizendo para o Ocidente? Nós não vamos retroceder. Nós não vamos parar. E ele só está fazendo isso porque o dragão vermelho é caro nos Estados Unidos. Eles não conseguiram se manter lá. Está aumentando semanalmente o preço de tudo na América. Agora, você está vendo a mídia aqui no Brasil falar mal dos Estados Unidos? A mídia brasileira falava mal dos Estados Unidos quando o Donald Trump estava no poder. Agora, como é um camarada de esquerda que faz parte do sistema global, a mídia brasileira não está falando nada do que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. Que o presidente John Biden está numa das piores popularidades da história de um presidente. Está lá embaixo, ninguém quer ele no poder. E tudo que ele faz afeta o mundo. É como a gente estava conversando, pastor. Você fala assim, então por que a União Europeia está melindrosa, pastor? Porque eles dependem da energia da Rússia. Eles dependem de insumos da Rússia. A Alemanha colocou um alto escalão de exército agora em prontidão. Por quê? Porque depende da energia da Rússia. Então isso afeta não só a Europa, como os Estados Unidos e o resto do mundo. Então, quando o Biden toma qualquer decisão para sancionar a Rússia, o mundo é afetado. A ONU declarou agora que os alimentos vão subir 20% no mundo todo. E o salário mínimo não aumenta no mundo todo. Né? A gente está sentindo isso na prateleira do mercado, está um absurdo, as coisas já saíram do controle. Pastor Carlos, ligado a isso que o senhor está falando, tem duas perguntas que eu quero fazer para o senhor. Tem essa aqui, Pastor Carlos, diante de todas essas informações, vamos fazer o quê? Vamos confiar em Deus ou vamos entrar em desespero? Quem está perguntando é a irmã Dalzene Venâncio. O que eu falo? Eu falo algo que Deus falou comigo. Eu também, antes da Rússia entrar na Ucrânia, Deus falou comigo. Eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. E quem conhece a Bíblia não entra em desespero. É por isso que o Apocalipse diz, Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam a palavra dessa profecia, porque o tempo está próximo. E guardam a palavra dessa profecia. Então, o Apocalipse, quando eu vejo, porque tudo que esses homens estão fazendo está na Bíblia, principalmente o Apocalipse 13, o Império da Besta. Então, o que nós estamos vendo, pastor Rodrigo? Os homens sendo usados para cumprir a Bíblia. Eles estão sendo usados para cumprir a profecia. Então, não é para ficar desesperado, mas é para nós entrarmos numa comunhão plena com o céu. Qual é a outra pergunta? Não é pergunta, é uma afirmação. Que lá em Portugal está chovendo lama, né? Olha aqui, ó. Pastor Carlos, minha irmã que mora em Portugal falou ontem que choveu lama em Portugal, por causa da poeira de areia que cobre uma parte da Europa, vinda da África, daí choveu e não caiu água e sim lama. Eu não sei se o senhor chegou a ver, tem vídeo aí, se o senhor quiser achar o vídeo, coloca
É que, na verdade, já deu o nosso horário, pastor Carlos. Você tem compromisso, não tem? Não, essa matéria aí, pastor, a gente precisa confirmar. Tira ela aí. Tá O bom. sistema é melhor tirar essa aí do que a gente falar. Isso daí tá também O senhor quer ler essa aí? Esse aqui tá falando, deixa eu ver aqui. Dizem que as conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia estão a progredir, com os dois lados a aproximarem-se de mantelar os detalhes de um acordo para parar a guerra. No entanto, a guerra não está ruim, não está num impasse, segundo informações do pastor Carlos. Então, E aí, mas aí você vê que se acontecer um acordo de paz hoje, pastor, pode tirar essa aí, Maria. Se acontecer um acordo de paz hoje... Aconteceu alguma coisa aqui no sistema aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui de novo. Pronto. Se acontecer um acordo de paz hoje, 3 milhões de pessoas já abandonaram sua casa, hospitais foram destruídos, casas destruídas, escolas destruídas. Então a gente vê que muita coisa se perdeu se houver um acordo de paz, que eu acho muito difícil, porque a Ucrânia está irredutível com o apoio que ela está tendo, entre aspas, de algumas nações, e a gente vê que isso ainda pode demorar muito tempo. Uma das preocupações no Brasil, eu vi o Paulo Guedes falando, para nós concluir mesmo, que agora que eu vi o horário, uma das coisas, pastor Rodrigo, é que o barril do petróleo pode chegar a $180, se isso continuar por mais 3 meses. Aí nós vamos sentir o peso de tudo isso. Então, é tempo assim, de muita reflexão. É tempo, pastor Rodrigo, que eu tenho falado muito, sair dessa vibe que tudo vai voltar ao normal, que tudo vai melhorar, sair dessa vibe. Essa censura do Alexandre de Moraes hoje ao Telegram só prova que as coisas só vão piorar. É mais controle, mais restrição, mais domínio do governo sobre o povo, mais a Bíblia está se cumprindo. Então, o que nós devemos fazer como salmos? O cerco do mundo está fechado. Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E o socorro de Deus vem não só de nos blindar, de gerar milagres na nossa existência enquanto nós estivermos aqui, mas o socorro de Deus está chegando através do arrebatamento da igreja. Como nós cremos na volta de Jesus, Aleluia. A qualquer momento Jesus vai voltar. Amém, pastor Rodrigo? Amém, não meu querido. Não me abandone. Fala aí do novo canal agora. Agora é um novo canal, né? Fala aí dele um pouquinho. Acho que... Irmão, vocês puderem, né? Vocês que não sabem ainda que o meu outro canal foi derrubado de vez, não vai voltar mais. E nós estamos com esse novo canal aí, já está com 32 mil, né? É 33.300. 33.300. Olha que glória, que bênção. Nem eu sabia. Então, assim, irmãos, se inscrevam nesse novo canal. Nós estamos tendo um apoio gigantesco aí do pastor Giovanni, do pastor Rodrigo Dias. E eu preciso muito da sua ajuda, né? Vai lá, se inscreva, ative o sininho, que é de suma importância, né? A gente estarmos juntos aí, fazendo a obra de Deus e alertando sobre a volta de Jesus. É muito importante nós estarmos juntos. O link chegou aí para vocês, irmãos. O link tá aí agora do canal. E também o curso, né, pastor Carlos? O link também tá embaixo aí, irmãos. Embaixo aí, né, tem um curso Apocalipse na Veia. E também o canal do pastor Carlos tá aí embaixo aí, na descrição do vídeo e aqui também nos comentários. Pode falar, pastor Carlos. O curso está em andamento. É uma benção esse curso, mas é uma benção mesmo. Você que quer saber um pouco, né? Ter essa visão do Apocalipse e a nova ordem mundial, eu estou ensinando isso. Né? Que a gente tem que entender que Deus usa o homem para cumprir a Bíblia e os homens estão sendo usados para o cumprimento profético. E isso nos mostra e nos dá credibilidade no Deus que a gente serve e adora, porque ele sempre esteve, sempre está e sempre estará no controle de todas as coisas. Então, para você ter firmeza no que falar, como falar, as linhas de interpretações vão ser colocadas nesse curso de uma forma muito clara, né, respeitando as visões que temos sobre a volta de Jesus, mas defendendo que a igreja vai ser arrebatada. Se você puder se inscrever, entre em contato conosco, né?
O link está aí na descrição, vai ser uma benção ter você conosco. Pastor Rodrigo, eu preciso ir mesmo, hein? Faz uma oração para abençoar o povo e a gente encerra. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado porque a tua palavra está se cumprindo. Senhor, manifesta sobre o teu povo o teu poder. Senhor, quebra as cadeias que aprisionam as almas, todo o peso de Satanás. Que teus filhos sejam livres para te servir e te adorar. E que Cristo em nós se manifeste esperança de glória. Porque a nossa esperança não está nessa terra, a nossa esperança está na tua presença, Senhor. Manifesta sobre nós a tua graça, permaneça conosco. E que possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Carlos. Deus te abençoe, viu? Bom culto lá. Deus abençoe. Deus abençoe todos os irmãos aí. Deus abençoe. Amém, meu querido. Meus queridos irmãos, aqui está o nosso Pix, tá bom? No nosso canal. Ó, 16 997 43 9329. Você que pode, tá bom? Nos ajudar. Porque nós estamos aqui, né? Adquirir um computador, meus irmãos. E tô pagando ele, né? Passei em 5 parcelas. Ainda falta uma parcela. Quem puder nos ajudar, é bem-vindo a sua oferta, contribuição para o nosso canal. E se você não é membro aqui do canal, seja membro, irmãos, tá bom? Ajude esta obra a continuar no ar, tá ok, meus queridos? Eu conto com a sua ajuda no nome de Jesus. Lembrando também que à meia-noite vamos estar ao vivo no canal Clamor do Cristão, que é esse aqui, irmãos, ó. Canal Clamor do Cristão, ao vivo, tá bom? Eu conto com você lá, para você estar participando conosco desse canal abençoado, chamado Clamor do Cristão. Esse aqui, ó. Olha aí, ó. Tá certo? Chamado Clamor do Cristão. Estamos lá todo dia orando à meia-noite, a oração da madrugada, e também temos a oração do dia. Tá ok? O link do canal está aí também embaixo na descrição. E aqui nós temos o link do canal também. Tá ok? Olha aí. Obrigado aí, Felipe, pelo apoio, Felipe. Deus abençoe. Tá vendo, meus irmãos? Então, é importante, se você quiser orar conosco, à meia-noite estou ao vivo no canal Clamor do Cristão, orando com vocês, orando pelo nosso planeta Terra, trazendo uma palavra, uma corrente forte de oração. Venha fazer parte dessa oração à meia-noite do canal. Deixa nós adotar você em oração, tá bom, meus queridos? Tá ok? Quando eu não estou ao vivo, irmãos, talvez algum compromisso, tem sempre lá um vídeo meu também orando, uma live lá para os irmãos também. É muito importante você participar deste canal, tá ok, meus queridos? Então, vamos embora e voltaremos numa próxima oportunidade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Obrigado pela sua audiência. Compartilhe, irmão, esta live para 5 pessoas aí. Faça isso agora, tá bom? Porque esse tipo de conteúdo não é ranqueado pelo YouTube, infelizmente, tá bom, meus amados? Eu conto com você. Lembrando que vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. Ô, glória! Beijo no coração de todos e até a próxima oportunidade. Fui!